Voz da Direita. Voz da Direita quer saber a sua opinião, pois a sua opinião é muito importante aqui no canal. Nós queremos saber a sua opinião sobre a CPI da Lava Toga. Você é a favor ou você é contra? Bom, se você é a favor, deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu sou a favor por quê? E se você é contra, deixe aqui o seu comentário. Eu sou contra, por quê? Certo? CPI da Lava Toga, vou deixar 2 vídeos, um do Giro de Notícias, do canal Giro de Notícias, a opinião dele, e também vou deixar aqui a opinião do canal Comunicação e Política. E você vai poder saber tudo o que está acontecendo sobre este tema, CPI da Lava Toga. Preparados? Assiste o vídeo até o final e comente, dê um like, compartilhe. Espero que esses 2 vídeos ajudem a você a entender mais do que está acontecendo. Vídeo na tela. Absolutamente nada da área jurídica. É um jurista respeitado no Brasil, já foi professor nas principais universidades do Brasil inteiro, em doutorado para advogados e tudo mais, né? E que está dando aí então o seu parecer. Só que ele fala uma coisa ali: vou acreditar no Modesto? Não vou acreditar no Modesto não. Eu não sei se o Modesto falou a verdade, então vamos lá. Vamos para o artigo 58 da Constituição Federal do Brasil. Será que a CPI não vale nada? Será que não vale a pena começar a montar esse esquema e fazer com que os ministros do Supremo Tribunal comecem a soltar toda a sujeira no ventilador e a gente começar a divulgar tudo aqui? Vamos lá então para o artigo 58 da Constituição Federal, o qual Modesto Carvalhosa diz que está amparada a CPI. Os outros canais estão dizendo que não, que trava o Brasil, que não sei o quê. Vamos lá. O artigo 58. Artigo 58 da Constituição Federal. Se você não tem, vale a pena você comprar uma Constituição, tá? O Congresso Nacional e as suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituída na forma com as atribuições previstas pelo respectivo ou no ato da sua que consulta a sua criação. Deixa eu ver só um negócio que caiu um áudiozinho aqui. Vamos lá. Inciso 1. Na constituição das mesas de cada comissão é assegurada, tanto que possível, a representação proporcional dos partidos, dos blocos parlamentares que participam da casa respectiva. Inciso 2. As comissões, em razão de matéria, a sua competência cabe a elas. O que cabe? O que a CPI pode fazer? Vamos lá. 1. Discutir, votar projeto de lei, na forma do seu regimento, a competência do plenário, salvo que houver recurso do 10º membro da casa. Realizar audiências públicas com entidades e representantes da sociedade civil. Convocar ministros de estados para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos omissos das autoridades ou entidades públicas. 5º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Qualquer um pode chegar lá e eles solicitaram o depoimento. Inciso 3, aqui que vem o negócio. Aqui que mora o esquema aqui, ó. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. São criadas pela Câmara dos Deputados Federais e do Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos membros, para apuração dos fatos determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminha-se ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A quem cabe investigar? A CPI. A CPI, ela investiga. Ela pega documento, ela pega depoimento, ela quebra sigilo, ela faz um monte de coisa e ela joga todo esse estrume no ventilador para que possamos ficar sabendo. Foi assim que aconteceu no mensalão. Dinheiro na cueca, tudo o que acontecia, e aí então
veio o desabrochar das operações da Lava Jato, que começou Operação Lava Jato na rua tal, Operação Lava Jato na rua tal, e começou a prender bandido, até prender Lula. Foi isso que aconteceu. Agora, vamos lá, tem gente que fala assim, mas o impeachment também é válido. É lógico que é válido, é por isso que dia 25 o pedido é CPI da Lava Toga e impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os dois. Não é separado. O problema, o que eu não consigo entender, e tem gente que perguntou por que, Alberto, algumas pessoas mudaram de lado. Por que, Alberto, algumas pessoas... Eu não consigo entender, gente, o porquê. Eu consigo entender aquilo que está escrito na lei, aquilo que as pessoas juristas que a gente entra em contato passam pra gente a verdade, e aquilo que está sendo proposto pro Brasil. CPI da Lava Toga pra gente passar isso para trás. Eu não vou mais falar de CPI da Lava Toga hoje, tá bom? Vou falar logo no começo para não falar mais. Desmentiras em Série é um programa onde a gente pega fake news. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui tem que ter um toque de fake news, porque se não tiver fake news, eu não abordo aqui, eu jogo para a semana. E tem uma fake news na CPI da Lava Toga. Jornal O Globo, edição do dia 12. Hoje é dia 15, então dia 14 foi sábado, 13, sexta, 12, quinta. Na quinta-feira, o jornal O Globo publicou um artigo do senador Alessandro Vieira. Veja só, o senador Alessandro Vieira, ele é senador por Sergipe. Ele era da Rede e hoje ele é do Cidadania. Ele é um ex-delegado da Polícia Civil e que é um dos líderes do movimento Muda Senado, Muda Brasil. O movimento Muda Senado, Muda Brasil é um movimento que está encampando a liderança da CPI Lava Toga no Senado Federal. Esse movimento é composto por mais de 20 senadores, dentre eles o Cajuru, a Leila do Vôlei, o Randolph, a Soraya Tronic, enfim, uma série de senadores de diferentes partidos. E esse senador, Alessandro Vieira, ele escreveu esse artigo para o Globo, talvez o maior jornal do país. O título do artigo é Ilusões Perdidas. Convivemos com uma forma de governar distinta da prometida na campanha. Vou ler só o primeiro parágrafo do artigo. O país está atordoado em meio à descrença na capacidade do presidente da República de se comportar à altura dos desafios nacionais e ao trauma do impeachment recente. Emprego, saúde e educação não viram avanço significativo. As reformas estruturais estão sendo feitas, apesar da inadequação do discurso presidencial. Graças ao parlamentarismo branco que se impôs. Entretanto, nem o mais forte sentimento de medo de mudança consegue se sobrepor à frustração de se sentir enganado. Pessoal, com esse artigo aqui, eu quero não tocar mais nesse aspecto da CPI da Lava Toga, que é a discussão se o intuito é bom ou não, se o mérito é bom, qual o objetivo, porque se depois de você me escutar falando sobre esse artigo, você ainda insistir que o objetivo da CPI da Lava Toga é bom, I rest my case, né? Eu paro por aqui. Não tem mais o que discutir depois disso. Gente, um dos líderes do movimento está dizendo que Bolsonaro frustrou o seu eleitorado e que Bolsonaro não consegue se comportar à altura dos desafios nacionais e que, graças ao parlamentarismo branco que se instaurou no Brasil, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia têm feito o necessário, enquanto o presidente dá manifestações contrárias aos anseios populares. Se você acha que esse cara quer fazer a CPI da Lava Toga para ajudar o Bolsonaro,
Fernando, lá na CPI da Lava Toga tem também outros senadores bons, senadores do PSL. Tem a Soraya Tronic, tem o Major Olímpio. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma visão por parte de alguns senadores da República, e deputados também, mas vamos falar aqui do Senado. Tem uma visão por parte de alguns senadores, que é a visão de que o parlamento brasileiro, ele é um parlamento de altíssimo nível. E ele é um parlamento absolutamente antenado com os anseios populares. Esses senadores, eles acreditam que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, apesar dos pesares, estão fazendo um bom trabalho. Aí eu quero ler para você aqui uma postagem da Soraya Tronic. Vou ler para você que você entenda o que eu estou falando, porque eu sempre faço isso aqui no canal. Eu evito ficar nessa guerra de opinião. Eu acho isso, eu gosto do fulano, eu detesto o ciclano, eu acho isso péssimo, eu acho que nós estamos perdendo muito tempo. Nós, povo brasileiro, a gente está perdendo muito tempo discutindo, eu sou time fulano, time ciclano, enfim, estamos perdendo tempo nisso. Mas vamos lá, eu quero ler para você aqui o que a senadora Tronic falou. E aí, você vê fato, não a minha análise, tá? Não a minha opinião. Vamos lá, o que a senadora Soraya Tronic falou? Ela disse o seguinte, achei aqui. Reforma da Previdência. Amanhã, dia 16/9, acontecerá a última sessão deliberativa antes da votação em primeiro turno, que vai ocorrer terça. Davi Alcolumbre marcou as sessões com agilidade. Está tudo andando bem em relação à reforma da Previdência. Portanto, sem julgamentos nesse sentido, pessoal. O que é certo. Soraya Tronic está falando isso. A Soraya Tronic me segue no Twitter. Eu sigo a senadora também. Eu acompanho o trabalho da senadora. Eu tenho visto, com relação ao trabalho da senadora, eu tenho visto um trabalho excelente, muito bom, e não venho aqui para criticar, para detonar nem o trabalho, muito menos a pessoa, que eu jamais quero fazer isso, detonar a pessoa da senadora ou qualquer outra. Eu quero cada vez mais me vigiar, para que eu foque sempre nos objetos da discussão, e não nas pessoas. Eu só quero fazer aqui um esclarecimento quanto ao que a senadora está falando. Senador Davi Alcolumbre marcou as sessões com agilidade. Não, mas não marcou mesmo. Pessoal, nós estamos vivendo num país onde a prioridade número 0, segurança pública. A gente precisa parar de morrer, né? Os brasileiros precisam parar de morrer quando saem de casa para trabalhar. Ponto. Essa é a prioridade número 0. Prioridade número 1, dinheiro no bolso. Primeiro de tudo, a gente tem que estar vivo. Segundo de tudo, a gente tem que ter dinheiro no bolso. Nesse mundo não adianta você estar vivo e quebrado. Tudo que você quer fazer precisa de dinheiro. Então, quando a senadora vem e me fala, olha, pessoal, amanhã, segunda-feira, vai ter a discussão lá da reforma da Previdência, e o Davi Alcolumbre está marcando as sessões com agilidade. Não está. Nós estamos em setembro. E eu verifiquei a agenda da reforma da Previdência no Senado, eu vi a agenda antes de começar essa live. Você sabe quando que a reforma da Previdência vai para a sanção presidencial? No final de outubro. Você sabe o que isso significa? Que nós demoramos 1 ano para votar o projeto de prioridade 1 do país. Graças a quem? Bolsonaro, que demorou. Paulo Guedes, que teve dificuldades em editar o texto. Foi a equipe do Bolsonaro, a assessoria jurídica, a CCJ, foi culpa dessa galera? Não foi. A culpa foi do Davi Alcolumbre. A culpa foi do Rodrigo Maia. A culpa foi dos senadores que estavam utilizando a prioridade do povo brasileiro para chantagear o presidente nesse parlamentarismo branco que o senador, autor da CPI da Lava Jato, está falando aqui nesse artigo do Globo, Alessandro Vieira.
Então, a gente tem que entender que existe um grupo de parlamentares que estão falando sobre parlamentarismo num país de presidencialismo de coalizão. Que pela primeira vez, desde a redemocratização, nós estamos vendo um presidente eleito fugindo da coalizão e fazendo um governo puro no aspecto político. Um governo puro no aspecto político, a partir do momento onde ele assume a presidência e põe nos ministérios, coloca nos ministérios quem ele quer, sem pagar pedágio para partido nenhum. Então, pessoal, é preciso que você se atente a isso e a essa fake news que foi criada. Eu falei hoje nas minhas redes sociais e eu paro por aqui essa questão da CPI da Lava Toga para a gente ir para frente com as fake news da semana. Essa é uma fake news. Qual é a fake news? Eu falei nas minhas redes sociais hoje. Nós fugimos de uma cilada essa semana. E a gente fugiu dessa cilada nessa semana graças à comunicação via redes sociais. Que foi graças às comunicações possibilitadas pelas redes sociais que nós nos comunicamos e conversamos todos uns com os outros acerca da CPI da Lava Toga, que é uma baita de uma armadilha. Uma das maiores ciladas criadas para o Jair Bolsonaro desde o início do governo. Não estou falando sobre a ferramenta constitucional CPI, que eu sou a favor. Quem está acompanhando o canal a semana inteira sabe. Falei isso aqui 1 milhão de vezes. Tem vídeo meu aqui no canal, CPI da Lava Toga. Está lá a minha opinião. Sou a favor. A questão não é ser a favor ou contra a CPI da Lava Toga. A questão é ser a favor de dar poder de polícia para um maluco desse. Você está vendo o que o cara está falando? Que Bolsonaro está destruindo o país. Você quer dar poder de policial federal para esse maluco? Ele vai intimar todos os filhos do Bolsonaro, vai intimar o Moro, vai intimar o Deltan, vai intimar todo mundo da família Bolsonaro e vai esculachar com o presidente. Então, tinha uma fake news brutal. Urubuzando a sociedade brasileira. Urubuzando todos nós. E a esquerda caladinha. O Lula caladinho lá na cela de Curitiba. Maria do Rosário não deu um pio. Jacques Wagner, Humberto Costa, todo mundo, ó, caladinho. Finge que nem... Deixa os caras passar essa CPI pra frente. Fica quieto, finge que não tá vendo. E a direita torando o pau, a direita se matando, se engalfinhando, um atacando, um na jugular do outro. Tem que ter CPI, o outro, não tem que ter não, miserável. E a esquerda quietinha no cantinho, só dando risada. Deixa os caras se matar, deixa os caras. Quase que a gente cai. Essa daqui eu mando em homenagem ao finado Humberto Eco, que disse que uma das maiores maldições dos últimos tempos foi a rede social, que deu voz a milhões de imbecis. Segura essa aí, Humberto Eco. De onde for que você esteja, segura essa. Graças à internet, o poder executivo eleito no Brasil foi salvo. Porque se essa CPI fosse instalada, e não vai ser, se essa CPI fosse instalada, o Bolsonaro não chegava no Natal.